Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, no livro de Romanos, capítulo 6, verso 23. Romanos 6, verso 23. Como anunciei na quarta-feira, eu desejo falar hoje sobre as consequências do pecado. Espero que todos tenham assistido o culto de quarta-feira. É uma base para esta mensagem. Essa escritura ela diz assim: porque o salário do pecado é a morte. Você pode repetir esta frase comigo? Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Glórias a Deus. Amado Pai Celestial, vivifica a Tua palavra. Como já oramos, rejeitamos todo mal, toda forma de distração, preocupação, todo sono, todo atrapalho que o diabo tenta lançar está repreendido agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ordenamos que todo e qualquer espírito contrário vá para onde o Senhor Jesus ordenar. E a Tua graça e misericórdia superabunde sobre nós, Pai, de tal forma que os Teus milagres sejam entregues aos meus irmãos, a todos nós, que o batismo do Espírito Santo esteja acessível a cada um, aberto às Tuas bênçãos do céu, Pai. Eu peço em nome de Jesus. Amém e amém. Podem se sentar, irmãos. Na quarta-feira passada eu falei por que tem crentes que vivem sobre maldição, né? E eu fui mostrando que há uma diferença entre uma vida sem maldição e a salvação. Estamos em guerra e muitas vezes sofremos as batalhas espirituais. E a justificação nos salva instantaneamente, né? Depois você assista a pregação, se você não viu, para você entender bem isso. Porque isto é para crentes, não é para as pessoas que estão vivendo no mundo. São para pessoas que já são crentes, que estão no processo de santificação, que estão todos os dias buscando o Espírito Santo. Por isso nós precisamos olhar e ver quais são as causas que têm prendido muitas vidas cristãs ainda em maldições, em problemas, em coisas de família, problemas espirituais. Então assista a pregação de quarta-feira. Também digo que assista a pregação sobre alianças espirituais. Está no YouTube, você pode procurar ali e assistir. Hoje, a mensagem que eu quero trazer é algo que eu gostaria de ter ouvido quando criança. Sabe? Todos nós devemos encarar esta realidade. Que o pecado é real. Que ele existe e que tem consequências. Quando preparava essa mensagem no começo da semana, o único momento que o diabo se manifestou tentando trazer oposições foi quando anotei essa frase, que é a mentira do diabo para o crente. Então eu quero que você pegue bem isso, se você pegar bem, a consequência do pecado é a morte. Então imagine que muitos morrem espiritualmente. Outros voltam espiritualmente. Outros voltam para casa. Vão chegar na santa cidade, né? Mas imagine no natural, as pessoas que vão para a guerra e voltam para casa. Muitos voltam sem uma perna. Por mais que você coloque uma prótese, vai ter sempre uma debilidade. Outro volta sem um olho, sem um braço. Ela vai ter uma vida atrapalhada dali para frente, essa pessoa, fisicamente falando, né? E o pior são os traumas. Uma pessoa que volta da guerra, ela volta carregando muitos e muitos traumas. Traumas difíceis de lidar, coisas que vão prejudicar sua família, sua casa, seu trabalho e assim por diante. Assim, irmãos, toda pessoa que se envolve profundamente no pecado, ela vai trazer marcas, cicatrizes, problemas, angústias, dores, coisas que são consequência do pecado. Deus cura, Deus livra, Deus cura e Deus livra. Mas aquela pessoa está sofrendo
tem sofrimento. Não é simplesmente eu vou tomar a ceia hoje, vou continuar pecando e amanhã Jesus Cristo me perdoa e não deu nada. Não é bem assim, irmãos. O pecado, ele tem consequências. Para a gente entender bem, o que é consequência, vamos pensar no inconsequente. Você já viu isso, né? Uma pessoa inconsequente é aquela pessoa que não pensou nas consequências. Foi lá e fez, né? Essa palavra significa aquele que não mede as consequências de seus atos ou palavras, uma pessoa irresponsável, imprudente, leviano, não pensa na consequência, não pensa no resultado. Isso é uma pessoa inconsequente. Ela não se preocupa com o que vai acontecer. E muitas vezes nós, como cristãos, nos envolvemos em pecado sem pensar no que vai acontecer depois. Apenas acha que Deus vai perdoar e vai ficar tudo bem. E aí a realidade que nós encontramos é que tem um monte de crente padecendo, sofrendo vidas atribuladas, sofrendo perseguições espirituais, porque nunca foi falado, né? E a gente fala geralmente, mas é de uma forma muitas vezes superficial. E a gente fala para as pessoas, ore sobre isso, mas as pessoas não oram. Peça perdão sobre isso, faça assim. A gente muitas vezes, como pastor, dá a receita para a pessoa, mas a pessoa não faz. Então, eu tenho observado isso, que a gente precisa pegar pela mão muitas vezes e ajudar as pessoas a irem mais adiante. Por isso, quero trazer essa mensagem como se fosse uma bula de remédio. Você lê bula de remédio? Quem lê bula de remédio? A irmã Carla. Eu imaginei que a irmã Carla ia responder isso. A irmã Carla lê bula de remédio. Só que tem uma coisa, irmãos. Quem lê bula de remédio, não toma remédio. Eu não leio as reações adversas. Não lê as reações adversas. Mas é bem isso que eu quero tocar, irmã. Porque quem lê a bula do remédio AS infantil, não dá para criança. É verdade. Por causa das consequências que aquilo pode causar. Então vamos pensar que essa pregação hoje é uma bula de remédio do pecado. Porque se você ler a bula do remédio do pecado, você não vai querer pecar. É ruim pecar. É ruim fazer coisas erradas. Vamos retificar, né? O diabo vende isso como prazer e felicidade. E as pessoas vão. É bom usar droga? É. É prazeroso usar droga. Beber e encher a cara é maravilhoso. Segunda-feira que é terrível. Entende? O diabo vende como prazer e felicidade, entrega prazer, nunca entrega felicidade, e vai castigar a pessoa, montar na pessoa e destruir aquela família. Então vamos imaginar que é uma bula de remédio, vamos ler a bula de remédio do pecado, para que a gente não queira pecar, tá bom? O que é pecado? O irmão Brando, ele fala sobre o que é pecado, e ele mostra em várias mensagens que pecado é não crer. Não crer na palavra de Deus. Isso é o que é pecado. Mensagem Hebreus capítulo 3, verso 57, ou mensagem de 57, diz: pecado não é beber, não é fumar, não é jogar ou cometer adultério. Isso é atributo do pecado. A razão por que você faz isso é porque você é um incrédulo. Na mensagem O Pecado Imperdoável, irmão Brana diz: há só um pecado e esse é a incredulidade. O pecado é incredulidade. Deus ama o pecador, mas Deus odeia o pecado. A gente ouve bastante essa frase, né? E é uma realidade. Deus ama as pessoas, mas Ele abomina, Ele rejeita o pecado. Ao sair da graça, a uma pessoa sair da graça de Deus, ouça isso, Deus também odeia o pecador. Pessoas que pecam deliberadamente, pessoas que servem a Satanás livremente, Deus odeia essas pessoas. Isso está em Deuteronômio 18, diz assim: entre ti, se não achará quem faça passar pelo fogo, ou seu filho ou sua filha, nem adivinhador. Isso ele está dizendo, passar pelo fogo seria sacrifícios humanos, né? Nem adivinhador, nem prognosticador,
nem algueiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte um espírito de adivinhação, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor, teu Deus, os lançará fora de ti. Então Deus odeia também quem deliberadamente entra em pecado voluntário, né, e quer viver em pecado. Poderíamos tipificar outras formas que a Bíblia apresenta, como a raiz da palavra ser errar o alvo. Isso significa pecado, você não acertar, você transgredir a lei de Deus, uma transgressão da lei. Tudo isso fala do que é pecado. Porém, as pessoas fazem isso porque elas simplesmente não creem. Se você crê em Deus, você crê na palavra de Deus, então você identifica, você tem o Espírito Santo em você, e isso é uma bússola contra o pecado. Isso te mostra a saída do pecado, o não fazer aquilo. E o problema é que o pecado ele causa uma cegueira nas pessoas, e as pessoas causa uma dormência espiritual. Então elas não ouvem a voz do Espírito Santo que iria lhes guiar para fora do pecado. Sabe? Às vezes, se você vai fazer algo e aquilo te dá um nó na barriga, não vá adiante. Muitas vezes é o Espírito Santo te impedindo de fazer algo. Às vezes vem pensamentos, vem alguma advertência de Deus, às vezes sonhos, mas a verdade é que as pessoas ignoram porque estão amortecidas por causa do pecado. Ficam cegas. Qual é a consequência do pecado? Ela é uma separação de Deus. Isaías 59, verso 2 diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. O pecado cria uma barreira no relacionamento com Deus, impedindo a comunhão plena com Ele. É uma morte espiritual e física. Como lemos, o salário do pecado é a morte. É uma condenação ao que pecar. A alma que pecar, esta morrerá. Gera condenação. Quando Adão e Eva pecaram, eles morreram. A imortalidade os deixou. E a morte entrou neste mundo. E veio a consequência de tudo que nós vivemos hoje. Veja, o pecado, ele é uma herança. Quem peca, quem começou o pecado foi Satanás. E aquele que peca se configura filho de Satanás. Tem a herança de Satanás. E Satanás já está condenado. E aqueles que pecam vão ter a condenação de Satanás. Então, a herança espiritual que foi dada por nossos pais Adão e Eva nos persegue. Porém, nós temos direito à herança espiritual do Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós. Quando nós o aceitamos, esta herança espiritual do Senhor Jesus, que nos persegue. Amém? Gênesis 3, verso 11, eu quero ler para vocês. Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldito serás, mais do que todas as bestas e que todos os animais do campo, e sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. E essa te ferirá a cabeça, e tu lhes ferirá o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse: porquanto destes ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra,
por causa de ti, e com dor comerás dela todos os dias da tua vida. E espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo no suor do teu rosto, e comerás o teu pão até que te tornes a terra, porque delas foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Veja, o pecado deles teve consequências gravíssimas. A serpente, a mulher, ao homem e para a natureza. Mas eu quero que você observe uma coisa. A condenação da serpente foi comer pó. Certo? Deixou de ser um animal ereto, inteligente, semelhante ao ser humano, e passou a ser um animal que rasteja. Comer pó. Você já viu cobra comer pó? Não. Mas a conclusão desse versículo é: porquanto és pó, e ao pó tornarás. Nós somos pó. Aquela condenação não era para o animal físico, era para Satanás. A condenação de Satanás é se alimentar da nossa energia, da nossa adoração. É se alimentar das coisas que nós sentimos, das coisas que nós fazemos. E o que chama o diabo são os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, aquilo que fazemos, aquilo que olhamos, aquilo que atraímos para nós através do pecado. E o diabo, ele tem fome constantemente. E ele vem enredando o homem porque ele já está condenado. Não vai mudar o quadro para ele, mas ele quer condenar o máximo de pessoas que ele puder. Então ele vive esse ciclo, lançando maldição sobre o ser humano, com a permissão muitas vezes de Deus, porque somos crentes, somos cristãos, mas se temos direitos ou portas abertas para o inimigo, ele vai usar estas vulnerabilidades. Ontem eu falei em Túlio Verde sobre a guerra, né? Sobre guerras que perderam, por exemplo, creio que foi em Constantinopla. A cidade caiu no passado, porque estava sitiada, havia um exército tentando entrar na cidade, e no meio de uma noite, um dos soldados, distraído, esqueceu uma porta aberta, uma das portas da cidade aberta. O inimigo descobriu a vulnerabilidade, entraram para dentro da cidade e destruíram a cidade. E você vai ver várias estratégias de guerra semelhantes assim, né? Mombrana fala de um rapaz que estava no forte, guardando, sendo a sentinela, mas ele tinha 18 anos e tinha uma namorada. E você sabe como que é o serviço de um guarda. É tedioso, né? E isso era na Guerra Civil, ele estava guardando um forte. E na guerra eles fazem muitos blefes, né? Então dentro daquele forte eles faziam o blefe que tinha muitos soldados lá dentro. E havia outro exército lá fora querendo dominar aquele forte. E aquele soldado sonhador, vendo ao longe algumas flores, saiu para catar flores para sua namorada. E enquanto ele saiu do posto de dever, os espias entraram, ele não estava vendo os espias. Olharam dentro do forte, viram que não havia um exército lá dentro. E então voltaram. Quando o rapaz voltou com seu buquê de flores, né, para o seu posto de dever, já era tarde. No outro dia veio o ataque, aquele forte foi tomado e aquele rapaz foi executado, porque saiu do posto de dever. Assim, irmãos, quando nós deixamos portas abertas na nossa vida, coisas que cometemos no passado, que fizemos, não quer dizer que você esteja perdido, ou que você vai para o inferno, sua alma está salva. Porém, você tem perseguições espirituais, porque cada pecado vai carregar suas consequências. Você tem debilidades que ficaram, seja espirituais, seja portas na alma, no espírito, ou até mesmo no corpo. Você tem debilidades, estamos numa dimensão caída, corrompida. Nossa natureza é pecaminosa, nossa tendência é essa. Por isso, muitas vezes, as pessoas com essas portas abertas têm uma dificuldade maior, porque o diabo sabe aonde atacar, e essas pessoas acabam muitas vezes por voltar ao erro e conservar pecadinhos de estimação.
Vêm presos no erro. Não tem importância, não faz mal. As pessoas não rompem ao ponto de chegar a ter o Espírito Santo e acham que o que vivem como cristãos está bom. Sabe, irmãos, mas Deus tem muito mais para nós. Deus tem muito mais para nos dar. Deus não nos quer ver miseráveis e passando necessidades. Falando financeira mesmo, Deus tem prosperidade para cada um de nós. E olha que não somos de pregar essa doutrina de prosperidade, sabe? Mas Deus não nos quer padecendo, nos ver endividados e cheios de problemas. Dá um passo para trás. Vamos analisar as consequências do pecado. E depois quero dar uma ferramenta para que cada um de nós possa identificar e exercer uma oração específica sobre cada pecado, cada item que outrora viemos a cometer e aquilo ter deixado uma porta aberta para Satanás. Nós vimos aqui a consequência do erro de Adão e Eva. Mas vocês lembram que também Moisés não entrou na terra porque ele feriu a palavra. Ele desobedeceu a palavra. E veja, tudo aquilo que Moisés passou a vida dele inteira lutando, que era levar o povo até Canaã. Ele foi até a porta, até a divisa, até o Rio Jordão. Ele viu a terra de longe, mas ele não teve a alegria de colocar o pé na terra. Em tudo aquilo que era a missão da vida dele. Para explicar melhor, Êxodo 17, do verso 1 ao 7, o povo estava com sede e Deus ordenou a Moisés que ferisse a rocha com cajado, e ele obedeceu, e a água saiu da rocha. Isso era uma sombra da profecia que seria ferido uma vez, Isaías 53, verso 5. Depois, algum tempo depois, Números 20, do 1 ao 13, o povo novamente reclamou por água. Só que desta vez, Deus mandou Moisés falar à rocha, mas ele feriu a rocha 2 vezes. Era para ele falar com a rocha a segunda vez, porque Jesus foi ferido no Calvário. E hoje nós oramos a Jesus, nós falamos com Jesus. Ele não foi ferido 2 ou 3 vezes no Calvário, não precisa ser morto novamente, a rocha é Cristo. E Moisés quebrou o tipo, e porque ele quebrou o tipo, ele não entrou na terra. Ele pisou sobre a palavra. E o que levou Moisés a fazer aquilo? Agir com fúria, com raiva. E ele não pensou na consequência. Então, irmãos, Moisés era salvo? Perdeu salvação por causa disso? Mas ele deixou de viver algo magnífico na vida dele. Quantas coisas nós deixamos de viver nesta dimensão, neste mundo, na nossa família, simplesmente porque pisamos na palavra, porque viemos a pecar, a fazer coisas erradas. É uma lei de Deus, irmãos. Tudo que nós fazemos neste mundo tem consequências. Tem consequências. Deus nos livra, Deus é misericordioso muitas vezes. Mas alguma coisa escapa. Alguma dor você vai carregar. Algum ferimento, algum estilhaço acaba acontecendo. Então, evitar é o melhor caminho, é a melhor estratégia. Se você sabe que tem problema numa área, passe longe deste lugar. Se você tem uma tendência à bebida, passa longe da bebida. Se tem outros tipos de problemas, não faça isso. Vá por outro caminho. Porque tudo que a gente planta, a gente colhe. A lei da semeadura. Gálatas 6, 7, 8 diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Tem um monte de outras passagens bíblicas sobre isso, mas vamos ganhar tempo. Vocês entendem sobre a lei da semeadura. Outras passagens, creio que é Oséias. Porque o que semeia vento, colherá tormenta. É espiritual, não é só natural. Quem planta milho, colhe milho. Quem planta pouco milho, colhe pouco milho. Se você planta bastante milho, você vai ter uma roça farta. É uma proporção, é uma reciprocidade. Se você ri para uma pessoa, ela ri de volta para você. Não é?
Então, tudo que a gente faz, você vai colher. Tem um ditadinho que diz que a colheita é opcional, né? Perdão, o plantio é opcional. Mas a colheita é obrigatória. Vai vir. Tem muitas escrituras, irmãos. Vamos lá. Tem uma consequência, irmãos, de não ensinar. Quando a gente não ensina os nossos filhos, quando a gente não ensina a igreja. Oséias 4:6 diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. A consequência de não ensinar sobre o pecado e suas consequências, irmãos, é justamente, como disse Billy Graham, um evangelho açucarado. Eu costumo dizer, é o tipo de pregação que ninguém quer ouvir, porque nos confronta, nos faz tomar posição. Nós não queremos ouvir. O que o mundo oferece hoje é o evangelho açucarado, onde tudo vai bem, Deus só quer o coração, o culto não é mais culto, é uma festa, as igrejas não são mais igrejas, são bares, ou uma danceteria, e as pessoas vão lá só para celebrar, para festejar, e está tudo bem. Isso é um evangelho açucarado, sem nenhuma virtude. E a consequência desse tipo de evangelho são crentes fracos que não suportam prova alguma e que vivem em pecado, vidas amaldiçoadas. Não é o que nós queremos, né? Não queremos isso. Então, irmãos, como uma bula, nós temos muitas coisas para passar. As consequências do pecado. Uma das coisas maiores, né, vamos resumir, que o pecado vai levar as pessoas a fazerem de errado, são escolhas erradas. Escolhas que vão levar a caminhos ruins. Escolhas sem consultar a Deus, escolhas sem olhar a luz da palavra, que vão levar a pessoa a lugares piores, a situações piores, a cativeiros. Escolhas como casamento. Se você não ensinar bem o seu filho como casar, quem escolher uma noiva ou um noivo, esse filho corre o risco. Lembra que eu estou falando para crente, né? Vamos dizer, corre o risco de casar com um jugo desigual, casar com um macumbeiro. Pensa nas lutas que essa pessoa vai ter. O irmão Branham diz que a pior coisa que pode existir para um homem é casar com alguém com uma fé diferente. Isso no meio evangélico, imagina um macumbeiro. Se você não ensinar, sua criança corre esse risco. Então precisamos ensinar para que haja boas escolhas. Assim, da mesma forma, trabalho, amizades, roupas. Você escolhe a roupa que você vai vestir, não é? E cada roupa, irmão, ela tem um peso espiritual. As próprias roupas que a gente usa. Deuteronômio 22:5 diz: a roupa que você usa tem consequência. Não haverá traje do homem na mulher, e não vestirá o homem veste de mulher. Porque qualquer que faz isto, abominação é ao Senhor teu Deus. Deuteronômio 22:5. Há outras escrituras que falam sobre o traje, para a pessoa se vestir com pudor, com modéstia. Em outras palavras, não vestir roupas sensuais, não vestir roupas que pertencem ao homem. Veja, as mulheres passaram a usar calça recentemente. A partir de 1948, se não me foge a memória, 45, onde começou um movimento feminista que era justamente fazer as mulheres botarem roupas de homem. Não era calças femininas como nós temos hoje, né? Esse movimento começou com roupas masculinas. E hoje as pessoas usam isso, fazem parte disso e não sabem que estão atraindo maldições para si mesmos. E o mesmo vale para homens, vale para mulheres. Apenas quero dar uma pincelada sobre isso, não vou falar nomes de entidades, mas existem roupas que são consagradas a entidades que homenageiam tais entidades. Roupas, por exemplo, rasgadas, roupas de véus, roupas pretas com véus. O mundo gospel está usando isto hoje. Graças a Deus, no nosso meio temos visto muito pouco. Porém, isso são roupas de prostituição e atraem espíritos desta área. Eu não vou falar o nome, mas se você quiser, depois eu posso te passar.
que atraem, roupas que vão trazer sensualidade. É decente, é roupa de crente vendido aí fora. Porém, são roupas que estão homenageando entidades. Se você ler o livro de Enoque, há um anjo chamado Azazel, um anjo caído. E esse anjo ele desce para corromper a humanidade. E ele ensina o ser humano a fazer armas para que produzisse morte. E a morte sendo produzida, então aquilo traria, né, a corrupção, o assassinato, o pecado de sangue, a corrupção sobre o ser humano. E este mesmo anjo chamado Azazel, ele ensina a vaidade para as mulheres. Eu vou ler a escritura de Enoque, diz assim, Vieram depois os braceletes e ardonos diversos e uso de cosméticos, embelezamento para as pálpebras e toda sorte de pedras preciosas e artes das tintas. Enoque 8:1 diz isso. A pintura em esmalte é uma moda que homenageia entidades. Por exemplo, eu vou falar só a categoria, não vou falar nomes, tá? Uso de esmalte preto, espíritos de morte. Uso de esmalte vermelho, espírito de prostituição, de adultério. Uso de esmalte branco, 21 entidades. É por isso que a gente não se pinta. Porque tem consequências. Se você chama esses espíritos, vai ter consequências. Poderíamos falar de consequências que há no sexo fora do casamento, no adultério. Alianças espirituais de alma isso gera. Os espíritos que a pessoa se relacionou com aquela pessoa, eles têm uma porta aberta para esta pessoa. E vamos supor que aquela pessoa é do mundo, uma pessoa cheia de legiões, e essa pessoa se relacionou com ela, os espíritos daquela pessoa, aquelas legiões, eles têm um acesso livre naquela pessoa. Vamos imaginar que isso aconteceu no passado, antes da gente ser cristão. Aqueles demônios perseguem essa pessoa. E por isso precisa ser rompido, precisa ser orado, colocado o sangue de Jesus, precisa haver um desligamento daquilo, fechar aquela porta. Isso é muito importante, porque fazem alianças espirituais. E as pessoas têm muito disso, porque no nosso tempo, depois da década de 60, veio os movimentos liberais, movimentos hippies e coisas assim, e aquilo trazia uma proposta de sexo livre. E cria-se no meio dos homens, das mulheres, através do feminismo, justamente isso. Quanto mais as pessoas se deitam, melhor. Parece que a pessoa é mais importante, é o galão, né? E aí, o diabo faz festa. E vai atrair esses tipos de espíritos. E a pessoa tem um grande problema. Tem várias outras coisas que eu poderia dizer, mas eu preciso ser rápido, irmãos. Uma das piores maldições que pode ter no ser humano, irmãos, é a consequência do pecado de sangue, da maldição de sangue. A maldição de sangue é um peso espiritual, é uma legalidade demoníaca que entra na vida de uma pessoa, família ou geração, como resultado de derramamento de sangue inocente. Por exemplo, homicídio e aborto. Pecados com juramento de sangue, exemplo, pactos satânicos. Violência extrema, sangue derramado por ódio ou vingança. Herança espiritual de derramamento de sangue, linhagens de assassinatos. Pessoas depois no futuro que vão fazer abortos e feitiçaria. Gênesis 4:10 diz que a voz do irmão clama a mim desde a terra. A voz de Abel clamava, né, ao Senhor. Samuel 21, verso 1, diz assim, houve fome nos dias de Davi por 3 anos consecutivos. E Davi consultou o Senhor e o Senhor disse, é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Então, o pecado de sangue, ele também traz fome, miséria.
Mateus 27, 25 diz: todo o povo respondeu: o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. O povo, então, ele pediu a morte de Jesus e com isso eles aceitaram a maldição de sangue. E aí você vê como o mundo sobrenatural ele opera sobre legalidade. E você vê o tanto que o povo judeu já sofreu ao longo desses 2000 anos. E isto é uma maldição de sangue por causa da morte do Senhor Jesus. Porque não aceitaram. Pediram aquela morte. Nós sabemos o quadro, sabemos que eles foram cegados para que nós tivéssemos a nossa oportunidade. Mas a maldição está lá. E você vê o tanto que são perseguidos até os dias de hoje. As consequências da maldição de sangue pode se manifestar como problemas espirituais profundos e repetitivos, morte prematura na família, doenças inexplicáveis, pesadelos e tormentos espirituais, dificuldade em prosperar ou ter paz, maldições hereditárias e sofrimento entre gerações. Ah, pastor, mas eu nunca matei ninguém. Mas e aborto? É uma morte. É um pecado de sangue. Isso assola muitas pessoas. A consequência da fofoca e murmuração e crítica são atitudes que envolvem falar mal dos outros, reclamar contra Deus ou líderes, ou semear divisão com palavras. A base bíblica para isso é Provérbios 6, 16 e 19, que diz: Deus abomina quem semeia contenda entre os irmãos. Números 14, 27 e 29 diz: Deus julgou os murmuradores no deserto com morte e atraso na promessa. Tiago 3, 6, a língua é fogo e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno, e assim sucessivamente. A consequência da fofoca é divisão, quebra de relacionamentos, isolamento espiritual e calúnia. Murmuração contra Deus ou líderes é o retardo das promessas, miséria, morte espiritual e esterilidade espiritual. Críticas destrutivas e zombaria causam cegueiras espirituais, espírito do orgulho e uma queda moral. Efeitos observáveis são a frieza espiritual, a falta de favor com Deus e homens, indiferença. Já viu o famoso vira-cara? A pessoa fica assim. Contaminação de outros com o mesmo espírito de rebelião e incredulidade é algo que passa, pega outras pessoas. Portas fechadas, atrasos e embaraços na vida espiritual e natural. A consequência da mentira. Eu sei que é uma pregação maçante e pesada, irmãos, mas preste bastante atenção. Nós estamos lendo uma bula que ninguém quer ler. Tá? Consequências da mentira. A mentira é qualquer distorção da verdade, seja por palavras, por omissão, exagero, dissimulação ou falsidade com a intenção de enganar. João 8,44 diz: Vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai, porque não há verdade nele e é mentiroso e pai da mentira. Apocalipse 21:8, todos os mentirosos terão a sua parte no lago que arde com fogo e enxofre. Provérbios 12:22, os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. Atos 5, verso 13 e 5 diz: Ananias e Safira mentiram ao Espírito Santo e morreram como juízo. Veja, isso aí já é do Novo Testamento, não é no Velho, tá? Então as consequências chegam. Geralmente espíritos de adultério caminham junto com espíritos de morte. Né? São entidades que trabalham juntas. Então, muitas vezes as pessoas pensam que é só um pecadinho, mas aquele pecadinho traz morte. Começa com morte espiritual. Isso, irmãos, é para crente. Não serve para os ímpios, tá? Porque o diabo não quer matar os ímpios. Os ímpios já estão indo para o inferno. Agora, crente, ele quer matar. Ele só não nos mata agora mesmo porque não pode. Mas a gana dele, a vontade dele é destruir os crentes. Matar. Só que ele não adianta matar um crente que está salvo. Então ele leva o crente para o pecado, e do pecado ele leva para a morte. Todo crente vivendo em iniquidade e pecado tem risco de morte, porque o diabo sabe que se ele morrer nessa condição, vai para o inferno. Vocês entenderam? O salário do pecado é...
Consequência espiritual da maldição causada pela mentira. Todo tipo de mentira causa maldições espirituais. Mentira do hábito malicioso, engano espiritual, mente obscurecida, mentira para benefícios próprios, vergonha pública, perda de confiança. Mentira religiosa ou contra o Espírito Santo traz o juízo severo de Deus e a exclusão da comunhão com Deus. Mentira para acusar ou prejudicar alguém causa condenação e a colheita daquele dano. Efeitos espirituais observados são o afastamento da verdade e da luz de Deus, a rejeição espiritual e a perda da autoridade, a prisão espiritual, a vida construída em falsidade, presença de espíritos de engano, manipulação e hipocrisia, doenças psicomáticas por viver duas vidas, uma alma dividida. As consequências dos pecados relacionados a redes sociais. O que é um pecado, né, de redes sociais? É aquilo que você faz no natural, sem ninguém ver, né? O pecado nas redes sociais inclui como fofoca, difamação online, exposição de sensualidade, nudez, sedução, vaidade, mentira, manipulação, uma vida falsa, engano, ódio, ofensas, julgamentos públicos, vícios em redes sociais, idolatria como tempo roubado de Deus, pornografia, mensagens imorais, orgulho, vanglória, exaltação do ego, cancelamento, ataques e humilhações públicas. Todo homem vai dar conta, Mateus 12:36, Jesus diz isso, de toda a palavra ociosa que disserem aos homens, hão de dar conta no dia do juízo. Salmo 101:3, não porei coisa má diante dos meus olhos, meus olhos. Provérbios 18:21, a morte e a vida estão no poder da língua. Romanos 1:32, quem não só pratica o pecado, mas concorda e incentiva outros, também é culpado. As consequências espirituais dessas maldições são o pecado de difamação, cancelamento, é uma condenação, vergonha, perseguição espiritual. O pecado de exposição do corpo e sensualidade à vaidade traz espíritos de luxúria, espíritos de sedução, doenças emocionais. Mentira e engano, uma vida falsa, traz um engano espiritual, um vazio interior, isolamento. Vícios em redes de idolatria digital traz frieza espiritual, distração, esterilidade espiritual. Críticas e julgamentos públicos traz juízo severo, rejeição e colheita dessas acusações. Os efeitos são uma vida seca e sem direção, ansiedade, uma comparação constante, inveja, ataques espirituais recorrentes, relacionamentos superficiais e conturbados, depressão, confusão de identidade, porta aberta para espírito de rejeição, orgulho ou vícios. O pecado das redes sociais, ele é um facilitador do adultério. Ele conecta pessoas, irmãos. Assim como nós temos coragem de pegar o carro e andar por lugares que nós normalmente não andaríamos a pé, né? Você pega o carro e vai naquele bairro perigoso, 3, 4 horas da manhã e passa correndo, né? Mas de a pé você não iria. Assim as pessoas hoje com o celular na mão vão a lugares que normalmente não iriam, né? Acessam sites, têm conversas que normalmente elas não teriam coragem de ter aquela conversa, mas dá uma falsa segurança do anonimato, eu não vou ser pego, de que ninguém vai saber, e ali dá lugar a espíritos. É um facilitador de adultério. O adultério leva ao divórcio, e as consequências do divórcio é uma quebra de aliança espiritual feita com Deus e com os homens, né? Com o marido ou com a esposa. Malaquias 2:16 diz, eu odeio o divórcio, diz o Senhor. Mateus 19:6 diz, o que Deus uniu não separe o homem. 1 Coríntios 7:10 e 11 diz, o Senhor ordena que a mulher não se separe do marido e vice-versa. Consequências espirituais e maldições causadas pelo divórcio são quebra da aliança sem base, causa maldição e consequências espirituais,
maldição de rebelião e espírito de divisão. Divórcio por adultério ou dureza é um jugo emocional, vergonha, culpa. São coisas que a pessoa sente, mas muitas vezes não revela por fora, né? O abandono dos filhos causa rejeição espiritual, quebra de autoridade. Divórcio com ódio, vingança e contenda causa portas abertas para tormentos e espírito de contenda. Consequências espirituais nos filhos de pais divorciados. Veja, quem divorcia, se separa, não pensa nos filhos. Tem um espírito de orgulho e pensa só no próprio umbigo, né? A frase que você vai ouvir de homens ou mulheres que escolhem a separação é a seguinte: eu tenho o direito de ser feliz. Você já viu isso, né? Eu tenho o direito de ser feliz, eu posso ser feliz, eu quero ser feliz. Porém, se você casa querendo ser feliz, você vai se divorciar. Casamento é para você fazer o outro feliz. O marido faz a mulher feliz e a mulher faz o marido feliz. Vida eterna é viver para os outros, não para si. Quando você abre mão da sua vida, então você encontra. Caminho para cima e para baixo. Quando você abre mão da sua vida, então você encontra a verdadeira felicidade. É melhor dar do que receber. Tudo isso são os princípios de Deus. Agora, a consequência para os filhos é que aquele casal não pensa nos filhos. E o pai e a mãe são a cobertura espiritual de uma criança, o telhado da casa espiritual. Se esse telhado tem furos, vamos exemplificar de outra forma, se este pai tem problema com pornografia, este pecado e esses espíritos vão chegar nos filhos. Vai ser essa herança que ele abriu a porta que vai chegar lá. Você entende? Agora, se você fecha o telhado, seus filhos estão protegidos. Quando um casal se separa, o telhado é arruinado. E o futuro daquelas crianças é só pela misericórdia de Deus. Porque as consequências naquela criança são terríveis. São a quebra da identidade e da autoestima. O primeiro sinal que você vai ver nas crianças é uma agressividade sem razão. Uma agressividade. Ela quebra espiritualmente por dentro. Ela tem um sentimento de rejeição. Irmãos, de todos os sentimentos que você pode sentir como ser humano, o sentimento de ser rejeitado é o pior de todos. E o que o diabo coloca na mente das crianças é que aquele divórcio, a culpa daquele divórcio é da criança. E este peso horroroso é jogado em cima de crianças de 3, 4 anos de idade. Elas crescem com isso na mente. Eu vi um psicólogo dizer que se um pai pegasse uma arma e desse um tiro numa criança, queima-roupa, faria menos danos psicológicos na criança. Uma coisa horrível, né? Mas vamos supor que a criança viva, ela teria menos danos psicológicos do que um divórcio. As pessoas não sabem disso e não pensam nisso, né? Mas essas são as consequências de um divórcio para uma criança. Vou ler de novo. Sentimento de rejeição, confusão de identidade, baixa autoestima, relacionamento com Deus. Fica com dificuldade de ver Deus como Pai, fiel e presente. Vida emocional e conjugal. Por que Deus como Pai? Porque geralmente as crianças vão ficar com a mãe. Não é assim? E o pai é a figura de Deus na casa. E como é o relacionamento dela com o pai, assim é a forma como ela vai tratar e enxergar Deus. Então ela tem dificuldade. Se o pai está separado da família, né? Ela vai acabar achando que Deus também é assim, ausente, separado. Vida emocional e conjugal dessa criança vai ser com medo de casar e com repetição do padrão do divórcio. Ela vai receber aquela herança espiritual. E veja, todos aqueles espíritos que a mãe ou o pai se relacionam depois disso com outras pessoas, vão chegar naquela criança. São demônios e demônios e demônios. Por isso cabe àqueles que são cristãos, avós, orarem e darem para aquela criança essa proteção. Orem clamando a Deus a proteção
sobre essas crianças se você tem um problema deste na sua família. Ore a Deus, anulando o poder de Satanás. Coloque o sangue de Jesus sobre essas crianças. Não deixe a Deus dará. Porque se você deixar por conta, o diabo vai alcançar. O diabo quer fazer isso, destruir. Êxodo 20, verso 5 diz: visto que a maldade dos pais e dos filhos visito a maldade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração. A consequência de não entregar os dízimos e ofertas. Esse tipo de pecado demonstra desconfiança em Deus como provedor, desobediência à palavra, quebra de aliança financeira com Deus, coração avarento e egoísta. Malaquias 3, 8, 10 diz: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, nos dízimos e nas ofertas, com maldições sois amaldiçoados. Provérbios 3, 9 ao 10 diz: honra o Senhor com os teus bens, e se encherão os teus celeiros. Lucas 16, 11: se não forem fiéis no pouco, como serão fiéis no muito? Consequências espirituais e maldições causadas por não entregar dízimos de ofertas. O ato de reter causa maldição e consequências espirituais. Reter o que é de Deus é um roubo espiritual e a quebra da aliança. A falta de fidelidade nos dízimos é uma porta aberta ao devorador e perdas e escassez. Negligenciar as ofertas causa uma estagnação financeira, barreiras inexplicáveis. Coração avarento e duro traz o espírito de miséria e insatisfação constante. Não vou dizer o nome das entidades. Consequência de não ir à igreja significa negligenciar a congregação. Esse pecado revela desobediência direto à palavra, isolamento espiritual, orgulho e dependência espiritual, negligência do corpo de Cristo. Hebreus 10, 28 diz: não deixeis de congregar-nos, como é costume de alguns, antes admoestemo-nos uns aos outros. Salmo 133, do verso 1 ao 13 diz: ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. E a conclusão ali é: ali o Senhor ordena a bênção. 1 Coríntios 12, 27 diz: ora, vós sois o corpo de Cristo e membros dele em particular. As consequências espirituais e maldições causadas por não ir à igreja geram comportamento de maldição e consequências espirituais. Abandono da comunhão gera isolamento espiritual e esfriamento da fé. Falta de submissão a uma liderança gera espíritos de rebelião, autonomia carnal. Negligenciar a adoração e o ensino bíblico gera ignorância espiritual e vulnerabilidade ao erro. Perda da coberta espiritual. Isso gera o acesso do inimigo e a ausência de proteção. Então nós viemos na igreja, costumo dizer isso, para nos manter salvos. A igreja é o nosso alimento espiritual. Se a gente não come, fica anêmico, fraco e morre. Em outras palavras, cai. Os efeitos visíveis de uma vida de um cristão isolado é uma frieza espiritual, enfraquecimento da fé, aumento das tentações e quedas morais, dificuldade de ouvir a voz de Deus e entender a palavra, orgulho espiritual e espírito de independência, falta de frutos, dons estagnados, solidão espiritual e emocional, vulnerabilidade à heresia e a confusões doutrinárias. A consequência de não orar é uma vida sem oração, causa o abandono da comunhão com Deus por meio da oração. A principal ponte de ligação espiritual entre Deus e o homem. 1 Samuel 12, 23 diz: quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Lucas 18, 1 diz: é necessário orar sempre e nunca desfalecer. 1 Tessalonicenses 5, 17, orai sem cessar. Mateus 26, 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. As consequências espirituais e maldições causadas por não orar é a falta de oração que revela
a falta de comunhão, distanciamento de Deus e esfriamento espiritual, falta de vigilância, quedas frequentes, domínios da carne, falta de proteção espiritual, acesso fácil do inimigo, ataques espirituais, falta de autoridade, a fraqueza espiritual, vida sem frutos, falta de intercessão causa condenação por omissão e por culpa por omissão. Efeitos práticos de uma vida sem oração. É uma vida espiritual sem direção, sem paz, sem revelação. Sensação constante de vazio e opressão. Ansiedade, confusão mental e emocional. Vulnerabilidade, tentações e engano. Falta de poder contra ataques espirituais, espíritos de apatia, frieza e incredulidade. Dificuldade de ouvir a voz de Deus. Consequências da desobediência. Rejeitar a voz e direção ou mandamento de Deus. Pode se manifestar de várias formas: desobedecer a palavra, resistir à voz do Espírito Santo, recusar a liderança espiritual legítima e viver fora da vontade de Deus. A base bíblica para isso, 1 Samuel 15, 21, 22, 23 diz: a desobediência é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria. Deuteronômio 28, 15, 68. Lista detalhada das maldições sobre o que não obedecem aos mandamentos de Deus. Vocês lembram isso de quarta-feira passada? Vamos lá, está quase acabando a bula. Romanos 5,19. Porque um só homem, Adão, veio a desobediência e depois foram feitos pecadores. As consequências espirituais e maldições da desobediência são: de desobedecer a palavra causa o afastamento de Deus e uma maldição geral. Deuteronômio 28, leia lá. Resistência à voz de Deus causa cegueira espiritual, confusão dos caminhos, espírito de rebelião, queda, perda da bênção. A teimosia e obstinação causam coração endurecido e a idolatria do ego. Efeitos práticos e espirituais na vida do desobediente é a perda da direção espiritual, a repetição de ciclos negativos, o fracasso contínuo em áreas chaves da vida, portas fechadas e resistências inexplicáveis, presença de espíritos de rebelião e orgulho e confusão, distanciamento da voz e da presença de Deus. Iniquidade não é querer fazer o certo, é querer fazer o errado. É a pessoa que sabe que não deveria fazer tal coisa, vai lá e faz. E aquilo que não deveria fazer, faz também. Aquilo que eu sei que não deveria fazer, vou lá e faço. Aquilo que eu sei que não deveria fazer, não faço. As pessoas, elas se tornam, irmãos, escravas do pecado. Isso causa essas prisões, maldições e a colheita de coisas ruins. E isso gera herança para as próximas gerações. E muitas vezes nós colhemos heranças dos nossos antecessores, dos nossos familiares. Mas tudo isso tem uma maneira de ser quebrado, que é o sangue do Senhor Jesus Cristo. O sangue do Senhor Jesus quebra toda aliança, apaga todo o pecado. Porém, Satanás, ele tem uma lista de pecados contra nós. E ele vem e nos acusa destes pecados. Coisas que talvez fizemos quando não éramos cristãos. E que agora, nesse processo de santificação, nós precisamos dobrar nossos joelhos e orar. Como eu disse, muitas vezes a gente diz para orar, mas a pessoa não faz. Porque não sabe. Às vezes não sabe nem que aquilo era pecado. Nem que aquilo tinha uma consequência. Mas graças a Deus que nos dá a vitória, nos dá a sua palavra, nos deu um profeta, nos dá o discernimento, a sabedoria. E com isso nós podemos nos opor ao pecado e fazer o que é certo. A iniquidade, ela é considerada como um tipo de pecado. E isso me vem à mente agora. Lá em Pedro 5, creio que é 1 Pedro ou 2 Pedro, fala: por estes não orais, pecados para a morte. E pecado para a morte é a iniquidade. A iniquidade é o pecado, é qualquer pecado, sem arrependimento. É
a incredulidade. Sabe, a pessoa está na igreja, mas não acredita que isso faça mal. Eu não acredito que isso é pecado. E voluntariamente ela continua vivendo aquela vida. E isso é iniquidade. Agora, quando a pessoa se arrepende, então Deus entra em cena. Agora, o arrependimento, irmãos, ele precisa ser genuíno e verdadeiro em nossos corações. Para terminar, eu tenho mais uma consequência aqui. Porém, eu coloquei em último lugar a consequência espiritual e bênçãos de obedecer e servir a Deus. Se há consequências por causa do pecado, há consequências boas ao servir a Deus. Novamente, volta lá a Deuteronômio 28, né? A ação de fazer o que é certo, ela produz em nós a paz interior, a consciência limpa, o favor divino. Servir a Deus com dedicação causa o crescimento espiritual, fortalecimento da fé. Obedecer à palavra de Deus causa proteção espiritual, direção, prosperidade. Praticar justiça e misericórdia causa uma reconciliação, alegria, testemunho cristão. Manter a comunhão com Deus causa uma vida abundante, frutos do Espírito e uma esperança firme. A base bíblica para essas coisas é Deuteronômio 28, do 1 ao 14. Você pode ler lá, né? Se obedeceres fielmente à voz do Senhor, virão sobre ti todas aquelas bênçãos maravilhosas. Salmo 1, do 1 ao 13 diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, será como a árvore plantada junto a ribeiros de água. João 15, verso 10 e 11 diz: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Efésios 6, do 7 ao 8 diz: servindo de boa vontade como ao Senhor. Isaías 1, 19 diz: se quiserdes e me ouvirdes, esse sentido de ouvirdes quer dizer obedecer, comereis o melhor desta terra. As bênçãos espirituais específicas, paz de Deus que excede todo entendimento. Filipenses 4, 7. Sabedoria e discernimento para enfrentar desafios, a vitória contra a tentação e inimigos espirituais, uma vida abundante e cheia do Espírito Santo, frutos espirituais, Gálatas 5, né? Amor, alegria, paciência, fé, mansidão, a caridade, a bondade, e a lista vai. Heranças eternas, Jesus Cristo, e o relacionamento, a comunhão, o ligamento com Deus. Sabe, só o fato da gente ter uma autoridade de falar no nome de Jesus é maravilhoso. E nós enfrentamos lutas, dores, diversidades por consequência do pecado. Porém, quando você identifica, expõe a Satanás, como esta pregação, às vezes você pensa: é por isso então que eu tenho esse problema. Então você ora sobre o assunto e aquele espírito é derrotado. Sabe, o diabo, ele é legalista, irmãos. Ele trabalha dentro da legalidade de Deus, do mundo sobrenatural. Ele é extremamente legalista. Aonde ele sai da legalidade, ele perde. O ser humano que gosta de dar jeitinho nas coisas e fingir que não é bem assim. Porém, se você olhar a Bíblia e entender como o mundo espiritual funciona, a tua vida vai bem. E você tem autoridade sobre Satanás, sobre o nosso inimigo, o diabo. Tendo ele em vista a legalidade de Deus, e ele sabe que Deus é um Deus justo, ele é justo conosco, ele é misericordioso conosco também, ele é longânimo, porém, a longanimidade de Deus tem limites. Deus diz: o cálice da iniquidade dos amorreus se encheu, vai vir condenação contra eles. Então Deus, ele dá corda, vamos dizer, né? Ele dá tempo para que as pessoas se arrependam. Porém, quando as pessoas não se arrependem, Deus libera, Deus permite, pregação de quarta-feira, que maldições nos alcancem. E isso é um sinal, um sintoma que algo está errado na nossa vida. Então, se você tem uma dor de cabeça que não passa, vai no médico. O médico vai consultar, podemos ler isso na mensagem. Se é um bom médico, ele vai achar a causa do problema. Se não é um bom médico, vai te dar uma aspirina. Eu não quero ser um mau pastor para vocês, que só dá aspirina. Entende? Vamos diagnosticar a causa.
Vamos ver a raiz do problema. Vamos tirar da mão de Satanás o direito que ele tem para te amaldiçoar. Essas maldições financeiras, essas doenças que não têm diagnóstico médico, coisas repetitivas, problemas, cadeias que as pessoas ficam. Vamos tirar a raiz desse problema da mão, a legalidade da mão de Satanás. Quando você faz isso, então o nome do Senhor Jesus entra em cena. O Brando diz assim na mensagem, o fundo clama o fundo, eu vou ler de novo. A primeira coisa que você pode fazer, antes de encontrar a cura, você tem que encontrar a causa antes de encontrar a cura. Se você vai a um médico doente, chateado, e ele lhe dá uma aspirina, ele não é um bom médico. Ele está tentando se livrar de você. Se ele é um bom médico, ele diagnosticará o caso até encontrar o problema e depois começar a trabalhar a partir dali. Essa é a mesma coisa que temos que fazer aqui. Se um espírito maligno, se há pecado não confessado, veja, preste bem atenção, ele está falando para crentes como eu estou falando. Se há pecados não confessados, aí a pessoa diz, mas pastor, eu já pedi perdão por todos. Não funciona, porque o diabo é legalista, detalhista. Mas Jesus já me perdoou. Já te perdoou. Mas o diabo ainda tem acusação contra você. Por isso, confessar pecados é falar com a boca. Para Deus ouvir? Não, Deus já sabe. É para o diabo ouvir. É para ele perder aquele papel de acusação. Porque nós vamos ser julgados por tudo que saiu da nossa boca. E o mundo espiritual funciona dessa forma, com aceito e rejeito. Com eu quero Jesus e eu expulso Satanás. Não tem meio termo. Se você vive uma vida leviana, né, cultivando pecados e demôniozinhos, como é que você vai expulsar Satanás? Você manda ele sair por uma porta e abre outra para ele entrar? Chama ele. Sabe o que acontece, irmãos? O diabo dá risada das nossas orações quando estamos em pecado. O irmão Brana diz isso. O diabo dá risada. Então vamos lá. Se há pecado não confessado, ou algo assim, ou alguma coisa fora da vontade de Deus, alguma coisa fora da vontade de Deus. Vamos supor, você tem lá na sua casa uma estatuazinha de um Buda. É para atrair prosperidade. Você tem um capeta lá. Isso é fora da vontade de Deus. Toda forma de idolatria representa um demônio. Toda forma de idolatria abre um portal. E você chama demônios ali. Então você expulsa o diabo por uma porta, mas abre outra para ele entrar, ele fica ali, meu filho. Porque tem algo que está fora da vontade de Deus. Você poderia ungí-los a noite toda, chorar, gritar e fazer tudo o que desejar, e aquele demônio permanecerá ali. Isto é certo, porque ele tem direito a tal. Pastor, faz uma oração, estou com um problema. Não resolve. Tira o direito. Aí você resolve. Tira o direito. Eu falei quarta-feira. Tira o saco de lixo que as moscas vão embora. Os ratos, as baratas vão desaparecer. Limpa a casa. Deixa a casa suja, vai ter rato toda a vida. Limpa. Tira o direito do diabo. E aí ele é expulso. Às vezes as pessoas vêm, Deus faz um mover, aquele diabo sai, né? Mas ela não limpa a casa. Então aquele diabo sai, dá uma volta, pega mais 7 comparsas e volta. Jesus disse isso, e a situação da pessoa se torna 7 vezes pior. Limpa a casa. Se santifique. Olhe, busque aonde está a raiz do problema. Como eu tiro o direito da mão do diabo, irmãos? Nós precisamos confessar. Precisamos admitir o erro. E é isso que eu quero ensinar para os irmãos mais uma vez. João 1, verso 8 diz: se dissermos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se a gente diz, não, sou santão.
O diabo é um fracassado, o diabo é um perdedor. Esse já está amarrado pelo diabo. Se a gente diz que não tem pecado, nós já estamos nos enganando. Porém, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos dele mentiroso e sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Aleluia. Quando nós confessamos os nossos pecados, e confessar não é em pensamento, é em voz alta. É admitir. Você não tem que confessar seus pecados para um padre, para um pastor ou para outras pessoas. Você tem que confessar a Jesus Cristo em voz alta para que o diabo ouça, para que ele perca o direito que ele tem, a acusação que ele tem contra você. Então, quando você confessa, e confessar é admitir que está errado. Quando você assume o erro, então você entra nesse processo de arrependimento. E quando você faz isso arrependido, então você tem vergonha de ter cometido aquilo. Você vai olhar aquela lista e vai dizer: Senhor, por que eu fiz isso? Pai, se fosse hoje, eu nunca faria essas coisas. Hoje eu entendo. Me perdoa. Por que eu falei aquela coisa aquele dia? Você se envergonha. Envergonha por causa do pecado. Então você admite, confessa. Ao confessar o erro, então você precisa ter uma atitude. Lembra de iniquidade, que a pessoa não querer fazer? É o oposto. A atitude de mudar de vida. A atitude de mudar o caminho. De dar meia volta. O Rembrandt diz isso. Arrependimento é dar meia volta. Eu estou indo nessa direção, me arrependi de ir para lá. Eu dou meia volta e vou para outro lugar. Tantas pessoas indo para o inferno, quando você se arrepende, você dá meia volta, sai do caminho que está indo para o inferno e vai para o caminho que está indo para o céu. Não tem meio termo, irmãos. Vergonha, confissão e atitude de mudar. Para reforçar o assunto sobre confessar, para você entender bem, nós precisamos, Romanos 10 eu quero. Romanos 10, do verso 9 em diante, diz assim: se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. A confissão tem que ser falada. Assim como aceitar Jesus, você tem que falar, orar dizendo: Senhor, eu te aceito. E é por isso que constantemente eu repito aquela coisa de dizer a esse Jesus que nasceu na manjedoura, que morreu na cruz, ressuscitou, porque é onde o diabo é derrotado, quando você especifica qual Jesus é. Tem um monte de Jesus por aí, irmãos. O nome Jesus é um nome comum, né? É a derivação de Josué até na Bíblia. Então é um nome bem comum, Jesus. Porém, aquele Jesus é só um. E esse Jesus é o único que tem a capacidade de perdoar pecados, de abrir um canal que despeja o Espírito Santo sobre nós. O pecado, o salário do pecado é a morte, mas dele vem o dom da vida eterna. E ele é aquele que pode sarar as nossas feridas. Porém, nós precisamos buscar isso em Deus. Nós precisamos nos render, nós precisamos nos ajoelhar diante da sua face e clamar pelo perdão dos nossos pecados. Não pode ser uma coisa leviana, momentânea, ou apenas de emoção, mas é algo que você tem que colocar no profundo do seu coração. Coisas que já aconteceram lá atrás. Por quê? Porque nós precisamos de uma transformação. Nós precisamos realmente de uma mudança de atitude. Se nós não fazermos isso, nós não nos reconciliamos com Deus e vivemos vidas rasas, rodeados de pecados. Sabe, é o crente que vive na internet, vive na Netflix, pagando, financiando os projetos de Satanás, e reclama depois porque as coisas não vão bem.
Não, mas eu sou dizimista. Mas está sendo conivente com o pecado, pagando o pecado, financiando o pecado. Pessoas que um dia foram a lugares de feitiçaria e pagaram coisas. Pessoas que roubaram. Mas pastor, eu sou dizimista, por que não prospera? Porque há pecados escondidos. E quando um pecado não é confessado, irmãos, aquilo é uma ferida que você esconde. E uma ferida apodrece. Sabe, a consequência não é na hora. O diabo dá tempo. Mas com o passar dos anos, né, começa a colheita. Tem muita gente colhendo coisas que não deveria colher. Tem muita gente colhendo maldições que já deveriam estar debaixo do sangue de Jesus. Você é salvo. Viva como um salvo. Dá frutos de salvo. Largue mão de ser estéril espiritual. Largue mão dessas coisas. Porque Deus tem mais para nos dar. Deus está nos levando a um aperfeiçoamento, irmãos. Porque nós vamos ser o povo que vai ser arrebatado. Então Deus precisa nos levar a um aperfeiçoamento. O evangelho ele tem sido afunilado para nós. Sabe? O Satanás tem atacado de tantas formas, de formas tão perversas e maiores. O irmão Branda diz isso. Que nós temos mais tentações do que tiveram os nossos pais, os nossos avós. Nós temos mais atacados. Mas por que nós estamos sendo atacados? Porque Deus também está nos aprimorando. Sabe? Quando a obra está sendo finalizada, ela já é mais bonita. É o acabamento. Uma grande estátua que é feita, né? Lá no começo é só uma pedra. Mas então começa a ser lapidado aqui, e tirar lascas. Isso foi o começo das eras da igreja. Lá chegando de Éfeso, lá no tempo de Paulo. Mas de repente aquilo começou a ter uma forma. De repente você olhava lá no meio das eras, não tinha muita forma ainda. Mas quando começou a justificação, Lutero, santificação, Wesley, batismo com o Espírito Santo, pentecostais, a revelação, a abertura desta palavra, aí você está vendo Jesus Cristo. Então quando eu olho para você e você olha para mim, quem que nós temos que ver? Jesus não tem pecado. O que eu tenho que ver em você, irmãos e minha irmã, é o sangue dele, que aniquila, que apaga todo o pecado. E você só vai ter uma mudança de atitude, de vida, quando você souber lutar contra esses espíritos que te levam para o pecado. Então, que isso seja uma ferramenta para nós nos imunizar. Irmão Osmar, traz um papel daquele para mim. Eu quero explicar sobre isso para os irmãos. A minha pregação já vou muitas anotações, muitas partes eu já pulei. Estamos adiantados no horário. Mas eu quero explicar isso para vocês, antes de finalizar. Eu sei que vocês não vão, depois dessa pregação, ler bulas de remédios, né? Não estou dizendo para vocês lerem as bulas de remédio, mas hoje nós lemos uma. Não a bula do remédio, nós lemos a bula do pecado, as consequências do pecado. Mas nós temos o remédio, que é o sangue de Jesus. E ele foi provado e atestado no Calvário por nós. Agora só basta nós aplicarmos sobre as feridas. Quando eu preguei na quarta-feira, eu falei para os irmãos fazerem uma lista e colocarem nesta lista todos os pecados que viessem ao coração, tentar lembrar de tudo que já cometeu e já fez. E depois eu fiquei pensando assim, mas as pessoas não vão fazer isso. A gente fala para fazer, eles não fazem nunca, né? Você sabe como é que é. Fica para outro dia, fica para depois. E eu comecei a pensar numa forma de ajudar os irmãos. Então eu comecei a pensar nos 30 pecados, 100 pecados. E fui aumentando a lista, 200, 300. E cheguei a 500 pecados. Alguns são sinônimos, porque às vezes a pessoa não entende aquela palavra, vai entender de outra forma. E ali eu organizei isso para que os irmãos pegassem essa lista, com os irmãos ali ao sair.
E o que é para você fazer quando chegar em casa? É para você fazer isso o quanto antes, porém é para você fazer sozinho. Não faça e que ninguém veja. Não faça com outra pessoa e que ninguém veja o que você escrever no papel. Tá bom? Então o marido não é para ver o que a esposa coloca, a esposa não é para ver o que o marido coloca. As crianças a partir de 7 anos podem fazer também. Tá bom? O que você vai fazer? Tem uma lista de pecados. Você pega uma caneta e você assinala o que você já cometeu no passado. Há pecados que estão no passado, há pecados que estão no presente e há pecados que são recorrentes. A pessoa já pecou, peca e ainda continua fazendo. Então você assinala tudo que você já fez, que você anda fazendo e que tem intenção ainda de continuar fazendo. Vai assinalando tudo. Cada coisa que você ver que aquilo já aconteceu na sua vida, faz um risquinho. Quando você terminar a lista dos 500 pecados, estão categorizados para ajudar, numerados. Quando você terminar, você volta o papel e volta orando por cada pecado já cometido. E você diz: Senhor, isso aqui ficou no meu passado. Mas hoje, agora, eu estou colocando o sangue de Jesus sobre este pecado de arrogância, sobre esse pecado de egoísmo, sobre o pecado da murmuração, da fofoca, da mentira. Volta orando e colocando na presença de Deus. Senhor, eu confesso, eu errei mesmo. Eu falei o que não devia ter dito e me arrependo agora. Mas faça isso com verdade, com sinceridade no seu coração. Coloca tudo ali. Vai orando item por item que você assinalou, que você já cometeu em algum momento na sua vida. E lá no final, você volta com sua caneta e faça um X depois que você orou por tudo. Risque a folha. Rabisque. Risque aqueles nomes. Coloque, escreva com a sua mão assim: perdoado em nome de Jesus. Na outra folha você coloca assim: nenhuma condenação há, porque eu já estou em Cristo Jesus. Todos os meus pecados foram colocados no mar do esquecimento de Deus, e tu, Satanás, não tem direito. E aí você vai expulsando aqueles espíritos e diz assim: Senhor, fecha essas portas que um dia foram abertas. E vai fazendo isso em todas as folhas. Faça a sua oração, se derrame diante de Deus. Isso aqui é uma ferramenta para te ajudar. Para te ajudar. É o remédio para te pegar pela mão e te ajudar a fazer isso, a confessar todos os pecados que você já cometeu. E se houver alguma coisa que não está aqui no papel, escreva com a sua caneta, coloque ali: Senhor, eu também fiz isso. Se houver nomes que você precisa citar, quebrar alianças espirituais, coloque aqueles nomes ali. E dizer: eu rejeito os espíritos que vêm dessas pessoas. Coloca isso no papel. Na última folha, eu coloquei uma pequena oração. Vocês vão ler, vão ver que a maneira que muitas vezes eu oro. Mas para ajudar aqueles que às vezes não conseguem ler, não conseguem, orar, não conseguem se expressar. Então você pode ler essa oração em voz alta e fazer dela a sua oração e dizer: Senhor Jesus, vivifica esta oração, faça dela minha, no nome de Jesus. Veja, não é reza. Reza é ficar repetindo, não. É para ajudar você a ter palavras para orar sobre essas coisas, fechar essas portas, rejeitar, anular o poder de Satanás na sua vida, rejeitar e aceitar Jesus. Colocar o sangue de Jesus no seu passado, no seu presente, no seu futuro. Aleluia. Então, faça isso, e quando você terminar de orar, e essa folha estiver toda rabiscada, escrita em todas elas: perdoado em nome de Jesus. Isso é um documento, é um testemunho. No mundo espiritual, no natural, faça isso em voz alta. Não precisa falar para os vizinhos ouvir, mas fale audivelmente, para que o diabo ouça. Quando você terminar, você rasgue essas folhas, arranque uma por uma e queime. É mais fácil queimar uma por uma do que todas juntas. Eu tenho experiência em queimar coisas. Queime, bota fogo. Se você não puder queimar, então pelo menos rasgue bem picadinho, que ninguém possa ler, e jogue no lixo. Mas o meu conselho é que queime. Queime tudo.
E diz: os meus pecados estão debaixo do sangue do Senhor Jesus. Satanás, este é o meu cordeiro. E assim todas as alianças são quebradas. Uma coisa que vai acontecer, você também vai identificar aonde está o ataque de Satanás na sua vida. Deus vai te revelar isso ao seu coração. E o que nós precisamos fazer contra o inimigo é resisti-lo. E ele fugirá de vós. Tiago 4:8, né? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Como eu resisto? Numa guerra se resiste com ataque, com defesa. Se você sabe aonde o diabo te ataca, se defenda. E ataque o diabo de volta. Como que eu ataco o diabo? A nossa espada se chama Jesus. Diz comigo aí, Jesus. 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 A palavra de Deus, ele é a palavra de Deus. É uma espada aguda, que penetra no natural e no espiritual. E é apta para discernir o coração e as intenções do coração. Então, no nome de Jesus, você defende e você ataca Satanás. Você joga as bênçãos celestiais e ao mesmo tempo você diz: sai, Satanás. Você pode até orar e dizer: Senhor, faça de cada vez que eu falar o nome de Jesus uma espadada na cara do diabo. Eu quero ver se ele não vai fugir da tua vida. Resistir ao diabo não é fingir que ele não existe. Não é dar as costas para o problema. Problemas não se resolvem sozinhos, irmãos. Nós temos que saber lidar com cada situação. Imagine você que recebeu uma herança ruim. Você sabia que existe herança de dívidas? Uma pessoa morre com dívida, tem que pagar depois, né, irmã Carla? A dívida permanece e a pessoa tem aquela perrenga para resolver na vida. Há pais, há avós que deixam perrengas para os filhos. E no mundo espiritual é a mesma coisa. Nós temos um monte de perrengas dos nossos antepassados, que nunca foi orado, que às vezes você nem sabe. Mas o Senhor Jesus sabe. E você coloca isso diante de Deus e diz: Senhor, eu rejeito as heranças espirituais dos meus pais, dos meus avós, dos meus tios. Mas eu aceito a herança espiritual do Senhor Jesus Cristo. Meu pai Adão me deixou morte, mas o meu pai Jesus Cristo me deixou vida eterna. Aleluia! Glórias a Deus! É desta forma que nós tiramos os direitos da mão do diabo, confessando, rejeitando e expulsando, com profundo arrependimento. Coloque o sangue de Jesus. Irmãos, isso é vida e vida em abundância. A consequência de uma pessoa cheia do Espírito Santo é que ela tem boas escolhas na vida. Aquilo que ela bota a mão, prospera. As coisas vão para frente. Eu lembro do irmão Billy Paul dizendo: qual foi o maior milagre que tu viu na vida do profeta? E ele não disse que foi ver os cegos enxergarem, ou aleijados saltarem, ou a cura de câncer. Mas ele disse assim: o maior milagre que eu vi na vida do meu pai foi ele saber o que fazer em cada situação. Quem tem o Espírito Santo tem este maior milagre. Você simplesmente sabe o que fazer, porque Ele é teu guia. Você sabe que roupa vestir. Você sabe como se portar, como se comportar. Você sabe quando ver algo na televisão ou no celular, você diz: isso é do diabo. Você tem discernimento. Você não está cego, dormente, como o mundo está. Mas a noiva de Cristo é despertada. Há uma sentinela que diz: eis o noivo. Essa é a nossa mensagem. Vamos pôr de pé, irmãos. Não vamos pôr de pé, não. Se ajoelhe aí onde você está. Se ajoelhe, se coloque diante de Deus agora. Se ajoelhe. Vamos fazer diferente hoje. Eu quero que você faça a sua oração. Aqueles que podem se ajoelhar, se ajoelhem. Se você não pode, está tudo bem. Apenas faça a sua oração. E diga: Jesus. Fala comigo, eu quero te ajudar. Diga: Jesus, eu quero a tua misericórdia. Eu quero o teu amor na minha vida.
Eu quero que todas as alianças com Satanás, com pessoas, sejam quebradas. Eu quero que todo e qualquer direito que Satanás tem na sua mão, contra a minha família, contra a minha casa, contra a minha pessoa, seja tirado. E eu te peço, Senhor, que o Senhor me dê o teu discernimento, porque eu quero te enxergar, eu quero ver Cristo, e eu quero que as pessoas vejam Cristo no meu coração, em nome de Jesus. Agora faça a tua oração, faça o teu pedido a Ele, clame pela sua misericórdia, clame pela anulação de todo pecado. Nunca mais acuse ninguém, nunca mais fofoque ou critique. Você estará falando da pessoa de Jesus Cristo. Peça o seu perdão, peça a sua misericórdia. Clame a Deus e diga: Senhor, entra em cena na minha vida. Eu clamo por Ti, eu preciso de Ti. Ó poderoso Deus, temos tido tantas lutas, tantas dificuldades, Pai. Satanás tem nos atacado, Pai. Mas aqui, Pai, nesse pequeno ministério, estamos levantando um exército do Deus vivo, lavado pelo sangue de Jesus, vestidos com as vestes brancas do Teu Espírito Santo. Pai, nós não somos nada, somos falhos e pecadores, mas nós queremos o sinal nas nossas vidas. Livra-nos, Senhor, de todo mal, das armadilhas de Satanás, das investidas de Satanás. Livra-nos do pecado, Pai. Livra-nos de pecar. Pai, exponha Satanás. Exponha ele, que ele não fique oculto, Pai, mas que ele seja exposto na vida, na família de cada pessoa. E ao identificá-lo, Pai, que cada um tem autoridade dada pelo Senhor Jesus Cristo de dizer: sai, Satanás. Você pode dizer isso agora? Sai, Satanás. É isso que você tem que dizer. Poderoso Deus, eu peço a Ti que o Senhor revista a igreja com Tua autoridade, com Tua armadura, com Teu Espírito Santo. Eu peço, Pai, que o Senhor revista os irmãos que estão assistindo pela internet. Eu peço que todo mal seja dissipado, Pai, que a Tua força entre em cena. Pai, que envia Teus anjos de guerra, de batalha. Envia Teus anjos administradores, Pai. Envia Teus anjos para a cura divina, Senhor. E que Teu poder seja visto, que a Tua unção seja tocada. Ó Pai, e pedimos, Senhor, que o Senhor nos tire toda a omissão, toda a passividade, que o Senhor nos coloque em ação, que o resultado disso seja fé em ação. Ó Pai, que possamos ver os frutos, que possamos colher esses frutos de vida eterna, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós nos opomos ao pecado, nós nos opomos a Satanás, ao inferno, a seus demônios. Nós fazemos oposição, Senhor, e as portas do inferno não prevalecerão contra a Tua igreja. Nós fazemos uso do nome do Senhor Jesus Cristo. Portanto, ordeno que este mal, esses espíritos imundos, que têm aprisionado meus irmãos, que têm feito mal a eles, que eles sejam amarrados agora, em nome de Jesus Cristo. E o discernimento, a sabedoria, a luz do Espírito Santo brilhe sobre eles. Ó Pai, e como Paulo e Silas estavam na cadeia cantando, orando, louvando ao Senhor, mesmo em tamanho cárcere e dificuldade, o Senhor enviou um terremoto só na cadeia, que quebrou os grilhões, que arrebentou as grades. Pai, nós pedimos agora que o Senhor envie esse terremoto, este avivamento, que as águas deste rio se movam,
e a sujeira salte para fora, que haja uma limpeza sobre a igreja, que Jesus Cristo brilhe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Administre essa cura sobre nós, Pai. Administre a tua paz sobre nós, Pai. Nos encha com teu Espírito Santo, que todos os vazamentos, todas as portas que Satanás abriu um dia, sejam fechadas em nome de Jesus. E eu oro por eles, Pai. Eu oro pela igreja, eu oro por todos os irmãos do ministério. Eu oro pela tua noiva nacional e internacionalmente. E peço, Senhor, o perdão dos nossos pecados. Eu peço, Senhor, o teu discernimento, a tua sabedoria, a tua paz. Em nome de Jesus. 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 Pai, nós queremos renovar nossa aliança contigo. Nós queremos dizer, Pai, que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é o meu tudo em tudo, que o Senhor, nós aceitamos, Pai, o teu senhorio em nossas vidas. Nós aceitamos, Pai, o teu governo nas nossas vidas. E eu peço, ó Pai, que o Senhor fale com cada um de nós, de forma que nós possamos entender. Que os bloqueios que Satanás lançou um dia sejam tirados, Pai, de nossa mente, de nosso espírito, de nossa alma. E livremente, Senhor Jesus, possamos ouvir e conhecer a tua voz e a tua perfeita vontade. Pai, que possamos viver para ti, como tua noiva, como cristãos genuínos e verdadeiros. Nos coloque em tuas mãos e seja feita, Pai, a tua perfeita vontade. Eu lanço a bênção sobre meus irmãos, sobre minhas irmãs. Eu lanço a bênção sobre eles, a bênção do Senhor Jesus Cristo. Eu lanço os teus pensamentos, Pai, que são pensamentos de bem, de coisas boas e maravilhosas. Eu lanço a tua perfeita vontade. Eu lanço o teu Espírito Santo. E com a fé, Pai, o sangue do Cordeiro seja aplicado como um sinal. E este sinal é a aliança que nós temos contigo. Pai, que isso seja mais, como a tua palavra nos promete, o selo na alma. Pai, toca os corações, mova de forma sobrenatural. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. As bênçãos vos alcançarão. Deus os abençoe em nome de Jesus. Peço oração por mim, por meu irmão Valmir, que vai fazer cirurgia no ombro. A irmã Célia pede.
Oração de agradecimento pela presença de Deus em nossa vida. Oração por Gabriel Souza e família. Oração por Jonas e família. Irmã Rita, irmão Wagner e irmã Dorca. Oração por Marlene, pela Casa Girassol. Oração por Jurema, Tícia e Cristiano. Oração por Vladimir, por cura e libertação. O irmão da irmã Loici, Deus abençoe. Oração pela irmão William e família, por cura. Deus os abençoe e os ajude, estão assistindo. O irmão Maurício do Curumim, a irmã Miguelina e os irmãos da Casca. Pede oração por ela e pela sua família. A irmã Cristina Kleiser está assistindo e pede oração por sua saúde e de sua família. Oração por Josiel, está assistindo e pede oração por ele, por sua família, por cura e libertação. A paz do Senhor. Sou José Carlos e estou assistindo com a esposa Cláudia. Estamos assistindo aqui de Santa Cruz do Sul e pedimos oração pelo povo de Santa Cruz que está passando por uma enchente. Deus abençoe os irmãos, a família do irmão Abraão. Irmã Isaura e o irmão Ivanês estão assistindo de Curitiba. A irmã Marisete está assistindo de Xangri-Lá. O irmão Manuel Evaldo está assistindo e pede oração pelos irmãos, os irmãos da solidão, a família do irmão Evaldo, né? Deus abençoe todos os irmãos. A irmã Luza e o irmão Deco estão assistindo e pede oração por sua família e pelo ministério do pastor. A irmã Neuza está assistindo do Cará. Irmã Lani Souza está assistindo do Rio de Janeiro e pede oração pela sua família e pelo seu esposo. Irmã Neide está assistindo Irmã Neide Andrade também está assistindo. E oração com São pela vitória. Amado Deus, Pai vivo e eterno, a tua misericórdia nós clamamos e apresentamos diante de ti esses pedidos de oração, os irmãos que estão assistindo, aqueles que ainda vão assistir. Eu peço a ti, Pai, que a tua palavra toque no profundo dos nossos corações e a tua graça mova de forma sobrenatural. Ajuda, meus irmãos. Nós te adoramos e nós te amamos. E sabemos, Pai, que o Senhor é galardoador daqueles que o buscam. Abençoa, Pai, com o teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Rodriguinho, deseja apresentar? Não? O irmão José não veio hoje. Se ele viesse, a gente ia apresentá-lo, né? José. Irmãos, orem por nós. Orem pelo seu pastor, orem pedindo a graça e misericórdia. Todos nós estamos numa batalha. Orem uns pelos outros. Vamos nos fortalecer, não vamos perder o alvo com coisas vãs, inúteis, tonterias. Como o povo da sétima era, irmãos, nós temos que voar alto. Voar alto. E já era para a gente estar voando muito mais alto. Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.